maravilhosas do meu Brasil. Bom dia! Estamos aqui direto do frio de Portugal. Toda agasalhada, vocês devem estar aí no calor, se esbanjando. E eu quero te agradecer por estar comigo durante esses dias, nessa temporada. Muito bem, seja bem-vindo nessa temporada de lives sobre a jornada do perdão, sobre se reconectar com Deus, sobre se reorganizar, melhorar sua vida emocional, espiritual, sentimental. Oi, oi, oi! Eu não sei, né, o seu nome, mas oi, professora, é um aluno meu. Para quem não sabe, eu também sou professora, era professora no Brasil, sou professora cá em Portugal. E eu quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo nessa jornada que tá acabando. Hoje é nosso último dia, mas ainda teremos 2 lives para concluir aí o nosso processo na jornada do perdão, tá bem? Que gracinha. Tá bem, eu tive que sair, fui obrigada, né? Meu contrato encerrou, então. Mas um beijo no seu coração e obrigada por essa declaração. Tá bem? Então vamos continuar com a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre dívida emocional. Eu já falei sobre esse assunto em algumas lives anteriores, mas hoje a gente vai aprofundar. A gente vai falar sobre o que acontece quando nós estamos presos a uma dívida. Então, imagina que você tem uma conta no banco. Pronto. Só que essa conta, ela está no vermelho. E é exatamente isso que é a dívida emocional. É deixar a conta do outro no vermelho. E aí, pode vir à cabeça, mas que coisa estranha, né? É dívida emocional, pronto. Você sente que sempre está devendo algo a alguém? Ou alguém está devendo algo a você? Ou as pessoas estão devendo amor, estão devendo respeito? E é essa dívida que rouba a sua vida, a sua vitalidade. Na psicologia, a gente fala sobre lealdades invisíveis. Nós nos sentimos em dívida com os nossos pais, com os nossos antepassados, às vezes com o nosso marido. E acabamos repetindo seus erros para pagar essa dívida emocional. Isso gera um cansaço crônico, porque você vive uma vida que não é sua. Vocês sabiam que quando nós não perdoamos os nossos pais, muitas vezes nós reproduzimos o ciclo de vergonha deles? Porque a primeira coisa que o pecado causa em nós é vergonha. Lembra lá do Jardim do Éden? Quando Deus desce à terra e procura Adão e fala: Adão, Adão, cadê você? E ele se esconde porque ele se sentiu envergonhado pelo que ele tinha cometido. Então a mesma coisa acontece com você. Porém, essa vergonha, muitas vezes, ela vem dessa dívida emocional. Então eu me escondo. Por quê? Porque eu estou carregando alguma coisa. E aí eu fico cobrando essas coisas. Talvez você não cobra da pessoa que fez isso com você. Você cobra do seu marido, porque o seu pai não deu aquilo que foi suficiente para você. Você cobra, de repente, dos seus filhos, porque a sua mãe não foi uma boa mãe. E aí os ciclos se repetem. Vocês já ouviram histórias assim, que a mãe foi mãe precocemente, aí a filha foi mãe precocemente e a neta foi mãe precocemente? Ou talvez a mãe abandonou o filho, aí a filha abandonou o filho e a neta abandonou o filho. Eu já vi muitas histórias assim. E não só de abandono, não só de relacionamentos muito recentes, né? Na adolescência, como gravidez na adolescência
e essas outras questões. Eu já vi também comportamentais. Mães que eram muito nervosas, muito agitadas, e talvez você não perdoou a sua mãe porque a sua mãe te tratava de uma maneira inadequada. Você falava bem assim: eu nunca vou tratar meu filho desse jeito. Só que você se vê na situação de tratar os seus filhos desse jeito. Isso já aconteceu até comigo. Quantas coisas eu via, né, nos meus pais, na minha mãe, e não concordava com aquilo. Não concordava. E eu falava, eu nunca vou fazer isso na minha casa. O que é normal. Eu não tô dizendo aqui que a minha mãe fez algo certo ou errado. Mas eu não concordava com aquela atitude. E aí, só que eu me via fazendo exatamente igual aquilo que a minha mãe fez. Por quê? Porque aquilo não foi liberado no meu coração. Eu tinha uma dívida. E eu agia baseado nessa dívida. Mas lá em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus que cobre multidão de pecados. Então, quando você não perdoa, você mantém um contato aberto com quem te feriu. Você mantém ali uma porta aberta, uma porta espiritual. Lá na jornada do perdão, nós vamos fechar as portas. Fechar as portas para questões familiares, relacionais. E o perdão. E o primeiro passo para fechar essas portas é o perdão, porque o perdão ele quita a dívida. Não há mais acusação. Por que eu falei de Adão? Porque quando nós pecamos, nós sentimos vergonha e nós nos acusamos. Nós nos acusamos e ficamos ali nos flagelando, nos acusando, mas quando nós perdoamos, nós liberamos. Não existe mais acusação, não existe mais dívida, não existe mais nada a ser cobrado. E é isso que o Senhor quer e tem para você. Deus não tem para você essa vida de ciclos que não se rompem. Deus quer que você seja a pessoa da sua família a romper os ciclos de pecado. Mas para isso você precisa caminhar pelo perdão. Hoje eu quero contar a história de um homem que não prosperava de jeito nenhum. Porque ele sentia que se ele fosse bem-sucedido, ele estaria traindo a sua história. A história de escassez da sua família. Então, ele se escondia atrás dessa história. Mas ele precisou perdoar os seus pais para quitar a dívida e crescer. Uma das características das pessoas que não perdoam os pais é que elas não prosperam. Sabiam disso? Elas não prosperam porque elas não se liberam para a vida adulta. Elas ficam presas lá na casa delas. Ficam presas a situações lá da casa delas. Elas ficam presas à vergonha que passaram lá na casa delas. E aí, quando elas crescem, elas envelhecem, mas elas não amadurecem. Por quê? Porque elas não entendem que ela precisa romper aquele padrão para viver o novo de Deus. Pensa hoje. Quem é que você sente que deveria te pedir desculpas? Quem é que você sente? Quem é que você tem aí no seu coração que você acha que deveria te pedir desculpas? Agora eu te pergunto, você vai esperar esse pagamento até quanto tempo para você ser feliz? Porque você deu para a pessoa que te feriu a chave do seu coração, a chave daquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração. Porque o seu coração está preso nesse flagelo. E não é isso que Deus tem para você. Deus não tem para você esse flagelo. Deus não tem para você essa vergonha. Deus não tem para você dívida. Deus tem liberdade. Deus tem liberdade. Mas você precisa, para você abrir mão da dívida, você precisa entender o sacrifício de Jesus, o plano da salvação.
Pensa bem, nós vivíamos separados de Deus. Então vamos pensar nessa separação como a morte. Quando a gente perde alguém que a gente ama, é uma dor insuportável. Uma dor insuportável. Mas antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você compartilhar essa live com uma amiga. Convida uma amiga, convida alguém, porque é importante que as pessoas saibam, que as pessoas entendam que é importante perdoar. Então convida uma amiga, pensa aí, para agora e pensa numa amiga. Pensa numa amiga que você fala bem assim, ai, olha, essa amiga tinha que ouvir isso. Seria tão importante se ela ouvisse sobre isso. Olha, então compartilha com essa amiga, envia para ela o link da live aqui no aviãozinho. E eu tenho certeza que ela vai ser edificada. Ela vai ser muito edificada por essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Então envia para uma amiga. Então, vamos voltar para o plano da salvação. Porque só entendendo o plano da salvação é que você vai entender o que é o sacrifício de Jesus. Então, quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. E para você entender o que é essa separação, eu quero que você pense na morte. A morte é a maior separação que nós vivemos aqui na Terra. Porque quando você pensa na morte, você pensa assim, nunca mais eu vou ver essa pessoa. E a dor da morte. E aí Deus vem e traz uma solução, um remédio para isso. Então Deus fala bem assim, olha, eu amo tanto o mundo inteiro que eu vou dar o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus envia seu filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E aí Jesus vem à Terra, passa por todo o processo que eu e você passamos. Ele foi homem, ele sofreu dores, ele foi tentado, ele foi traído. E quando ele foi traído, ele chama Judas de amigo. Mas isso aqui é uma outra pauta, né? Ele foi traído, ele foi diminuído, ele foi esquecido, mas ele não desistiu. Ele perdoou. Ele perdoou. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Espera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu só conectar meu celular aqui no carregador, porque eu fiquei a usar o celular e aí já viram, né? O que acontece? Vai dar certo. Ai, meu Deus. E aí, Deus elabora esse plano e fala assim, então, eu amo tanto a humanidade que eu vou mandar meu filho. E aí Jesus vem e passa por todo esse processo. E aí vem a última fase, que é a fase de Jesus na cruz. Quando Jesus chega na cruz, ele sofre. Mas antes de Jesus ir para a cruz, ele passa pelo processo de aceitar a vontade de Deus. Ele fala bem assim, Senhor, eu sei que eu vou passar por isso, Deus. Pai, eu sei que eu vou passar por isso. Mas, se for possível, eu não queria passar. Meu corpo tá dizendo, eu não quero passar, mas antes seja feita a tua vontade.
E aí Jesus se rende a Deus e fala: vai doer, eu vou sofrer, vai ser difícil, mas eu vou escolher o que é melhor, o que é a sua vontade. E aí eu quero trazer para você uma chave para o perdão. Você não perdoa porque você é bonzinho, porque você... Não, você perdoa porque você escolhe fazer a vontade de Deus. Você perdoa porque você entende que Deus vai estar com você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda. Num dos processos de perdão que a gente fala, a gente sempre pergunta para as alunas da mentoria, né? Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava quando essa pessoa cometeu esse delito contra você? Você consegue ver onde Deus estava? Ele estava lá. Ele viu. Ele acompanhou. Ele estava lá. Mas vamos voltar para a cruz. E aí Jesus vai para a cruz. Quando Jesus vai para a cruz, ele é açoitado. Ele bebe vinagre. Ele transpira sangue ali naquele momento, né? Imagina. Ele passa por coisas que eu e você nunca imaginamos passar. Ele passa por sofrimentos que eu e você nunca imaginamos passar. Mas ele vence. E ele morre por amor a mim e a você. E por amor a essa pessoa que cometeu isso contra você. E ele fala assim: está consumado. A morte não tem poder sobre mim. É isso, Thay. Vai mexer mesmo, porque nós temos que mexer. Mas você vai entregar para o Senhor. Entrega tudo. Senhor, eu entrego toda a revolta para o Senhor. Senhor, isso foi injusto. Foi injusto o que fizeram comigo. Mas a injustiça maior foi o Senhor que sofreu na cruz. Pensa bem no sacrifício dele na cruz. E aí, quando ele diz está consumado, a natureza expressa a dor. A natureza expressa a dor do que foi aquele momento. Talvez você tá aí parada na sua dor. E a sua natureza está expressando o que foi esse momento. Mas eu quero te dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que você fosse livre, para que você fosse liberta pelo poder do nome dele. Então, para nós rompermos a dívida emocional, para nós abrirmos mão disso, Deus quer que você abra mão dessas dores. Deus quer que você abra mão e coloque lá no sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós sempre fazemos um ato profético de você pegar toda essa dor e colocar aos pés da cruz. Talvez você sofreu né? Talvez bateram na sua cara. Talvez te xingaram. Talvez te diminuíram, te humilharam. Mas eu quero te dizer que mais do que você foi, Jesus foi. E ele foi até o fim. Para que essa pessoa que fez isso contra você fosse livre. Ah, Ellen, mas é tão injusto. É tão injusto. Mas é a lógica do céu. É a lógica do céu. E nas lives anteriores nós falamos sobre a parábola do credor compassivo. Nessa parábola eu digo para você o que acontece quando você não perdoa. A lógica do céu, ela é diferente da nossa lógica. Ela é uma lógica que não é terrena. Ela é celeste. Existem coisas que nós só vamos compreender quando nós chegarmos no céu. Por quê? Porque o pecado distorceu completamente a nossa concepção de nós mesmos, a nossa concepção de Deus e a nossa concepção daquilo que é bom.
Então pensa essa pessoa que fez isso contra você. Ela não sabe o que é bom, ela não tem isso para dar. Ontem até nós estávamos conversando sobre o que o outro faz. A pessoa estava me relatando uma coisa e eu disse assim: mas isso é o que essa pessoa tem para dar. Isso não fala sobre você, fala sobre ela. Diz mais a respeito dela do que a seu respeito. Então, perdoa, libera. Ele falou: é muito difícil, mas é muito difícil. É muito difícil. E as pessoas acham que o tempo da lei, né, do sacrifício era muito mais difícil. Não era. Agora é mais difícil. Porque você precisa sondar o seu coração. É relacionamento. Não é mais só ir lá e sacrificar um animal. Não! Você precisa se relacionar. Você precisa ter profundidade. Precisa vir do seu coração. Você precisa entender que Deus é o centro. Ele é seu pai. E aí depois Jesus ressuscita. E a partir desse momento, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Aquilo que separava você de Deus não existe mais. O véu do templo se rasga e você tem livre acesso ao Pai. Mas lá na oração do Pai Nosso está escrito que se você não perdoar, Deus não vai perdoar você. Inclusive, é porque hoje eu vim almoçar na casa de amigos, então eu não trouxe minha Bíblia. Mas a próxima live, a última live eu vou estar com a minha Bíblia, eu vou ler esse trecho do Pai Nosso para você entender o que representa o perdão para o Senhor. Porque ele te perdoou primeiro. Ele te perdoou primeiro. E aí, quando você não perdoa, isso se torna uma idolatria. Isso se torna uma idolatria. E você fica alimentando aquilo. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Se você não perdoa, é porque você está colocando essa situação no lugar de Deus. O que é mais importante? Essa situação ou Deus para você? Então eu quero te convidar hoje a abrir mão dessa dívida. Abrir mão de todas essas dívidas que você está segurando aí. Todas essas pessoas que você trancou aí no seu coração. Eu quero orar por você. Hoje nós vamos fazer uma oração. E eu vou interceder para que você abra mão disso. Assim como nos últimos minutos da cruz, Jesus fala: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Uau, essa foi tremenda. Porque nos últimos momentos daquele sofrimento, o que Jesus faz por último é perdoar. Perdoar todas aquelas pessoas que crucificaram ele. Perdoar todas aquelas pessoas que ofenderam ele, que maltrataram. E você tá aí preso, de repente, numa palavra que disseram contra você. E Jesus foi açoitado. Bebeu vinagre, ele pediu água, deram vinagre. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Então, eu profetizo que o Espírito Santo vai te visitar hoje. E você vai receber o amor que vem do Pai. Porque só através desse amor é que nós conseguimos perdoar. Só através desse amor. Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que está aqui nessa live, Jesus. Pai, o mesmo Espírito que está aqui está lá, Pai. Senhor, em nome de Jesus, envia o teu Espírito Santo, Jesus, que essas pessoas possam se sentir abraçadas. Pai, abraça elas, Senhor, com o teu amor sobrenatural. Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo é consolador, e eu quero te pedir agora, Espírito Santo consolador, consola elas, Jesus. Pai, que elas tenham um real encontro contigo e que elas possam, Senhor, exercer a misericórdia que vem só de ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito acusador, todo espírito enganador, Senhor. Eu dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. Eu repreendo todas as cadeias. Eu repreendo, Senhor, todo o mal.
Pai, toda resistência, todo muro que foi construído, Jesus, para se proteger, eu dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Então eu quero te convidar, amiga, para a jornada do perdão. Serão 7 dias nós imersos nesse tema tão importante. Eu quero te convidar. Hoje, mais tarde, eu vou estar divulgando o link para todas as pessoas que participaram. E eu gostaria muito que você participasse da Jornada do Perdão, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para trabalhar na sua vida lá. Eu tenho certeza que você vai remexer em dores, assim como a Thay. Ela já está conosco na jornada. Mas eu sei que ela vai sair vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. É apenas R$ 37,00 e você pode fazer a sua inscrição no link da bio. Eu acredito que você não foi chamada para viver isso, não foi. Eu acredito que Deus tem o melhor, Deus tem coisas maiores e melhores para você. Então vamos juntas para a jornada? Nós também teremos um material, será totalmente interativo. Eu vou estar junto com você nessa jornada, vou estar lá no grupo do WhatsApp, tirando dúvidas. Nós vamos ter exercícios para fazermos. Então você vai refletir sobre as suas dores, você vai entregá-las para o Senhor. Você vai entender o que Deus pensa sobre isso. Você vai entender onde Deus estava. Por que você ainda se sente assim. Será na segunda, Thay. Na segunda. Na segunda nós já começamos. Amanhã, né? Amanhã. Nós já começamos já a nossa jornada. E convida as suas amigas, convida aí todo mundo, compartilha essa live com mais pessoas e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. A gente se vê na live mais tarde, às 16 horas, horário do Brasil, e 16, 15, 13 horas, horário... Não, eu sei que é 16 horas, horário do Brasil. Um beijo no coração e fica com Deus.